People! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Começamos com tarifaço do Trump. Os Estados Unidos tarifou o Brasil em 50%, com início agora no 1º de agosto, que já tem impactado diretamente as exportações brasileiras e os produtores e a indústria brasileira. E agora o governo brasileiro mandou uma comitiva de senadores para lá para tentar negociar, mas parece que é tarde demais. O que ocorre? O Brasil está correndo contra o tempo na iminência dessa tarifa e o diálogo com a Casa Branca está fechado. Lula não tem uma linha direta de negociação com o presidente Trump e os interlocutores dizem que isso deve ser feito diretamente com a Casa Branca. Então, as portas estão fechadas e palavras de um assessor. O Brasil não ouviu os Estados Unidos e o Brasil não se engajou seriamente nas negociações com os Estados Unidos, segundo essa autoridade, e vai pagar o pato, provavelmente. Mas, como tudo pode mudar, diz que nos Estados Unidos o apelido do Trump é amarelão, porque é taco, que quer dizer Trump always sticks out. O inglês ainda está mais ou menos. Que quer dizer, numa tradução livre, Trump sempre amarela. E por quê? Porque ele coloca essas tarifas e próximo delas entrarem em vigor, ele acaba recuando ou diminuindo. Mas no caso do Brasil, provavelmente não deve ocorrer, porque o diálogo está fechado e Trump já está formalizando, mudando, né, uma portaria para que ele possa aplicar essas sanções ao Brasil. Sanções não, né, essas tarifas ao Brasil, que vai prejudicar. O Brasil, por outro lado, já está trabalhando internamente para conseguir repor, né, esse desfalque que talvez a economia sinta. No agro, pode chegar aí a 9 bilhões de dólares essas tarifas, o impacto econômico, o que representaria hoje aí por volta aí de quase 60 bilhões de reais apenas no agro, não só a indústria. Se o Brasil retalhar, provavelmente vai impactar ainda mais as indústrias brasileiras que dependem de insumos americanos. Falando sobre o Brasil e política, está em recesso a Câmara, então poucas notícias. Semana passada tivemos Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica, alguns apoiadores e a base aliada tentou fazer uma moção na Câmara, Hugo Mota não permitiu, manteve o recesso, mas na semana a notícia principal é o senador Marcos Doval. Ele contrariou uma medida do STF onde não permitia que ele viajasse ao exterior e ele foi pego nos Estados Unidos numa viagem a lazer com a família. E agora há pouco, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todas as suas contas, investimentos e também cartões de crédito, o que deve impactar na sua viagem. Veremos desdobramentos nisso. Falando de Alexandre de Moraes, é esperado aí para as próximas horas ou próximos dias, segundo Eduardo Bolsonaro, uma sanção econômica sobre Alexandre de Moraes apoiado na lei Magnitsky, onde é bloqueado todos os acessos que ele possa ter com alguma empresa que tenha relacionamento com o governo americano. É quase que a morte financeira do Alexandre de Moraes. Por quê? Ele e todo o seu entorno, a sua família diretamente, não vão poder ter contas em bancos que possuem relacionamento com os Estados Unidos. Então, Banco do Brasil, um exemplo, possui relacionamento e dentro dos Estados Unidos. Não pode ter conta dentro do Banco do Brasil. Então, é uma morte financeira. Não pode ter contas e perfil social nas redes sociais que possuem contato com os Estados Unidos. Então, isso é esperado, talvez, aí para os próximos dias, essa sanção para Alexandre de Moraes. É uma ofensiva do governo norte-americano contra as medidas do Alexandre de Moraes, principalmente contra o ex-presidente Bolsonaro. Falando sobre internacional, Israel chama de profunda falha moral a decisão do Brasil de acionar o país na ONU. O que está acontecendo? O Brasil se juntou à África do Sul e está está falando, acusando o governo israelense de promover genocídio na faixa de Gaza. É uma moção dentro da ONU, onde Israel é totalmente contra isso. O Brasil junto com a África do Sul. Falando sobre o mercado financeiro, o dólar nessa semana
ele operando em leve queda de 0,45, cotado a 5,56. Ibovespa em queda de 0,20, fechando aos 133 mil pontos, 133.542. Destaque na semana para a construtora Elbor, subindo 25% na semana. Bitcoin na semana caindo 0,60, cotado aí a 116.601 dólares. Um pouquinho de correção depois de atingir um topo histórico de 123.104 dólares. E falando sobre economia, o Brasil registra déficit de 5,1 bilhões nas contas externas em junho, o maior número desde 2014. Nos últimos 12 meses, o déficit corrente, né, atingiu 73 bilhões, diferente dos últimos 12 meses apurados entre junho de 2023 e junho de 2024, onde atingiu 28,9 bilhões, então mais que dobrando aí a conta internacional do Brasil, né? As contas externas do Brasil. O que quer dizer isso, tá? Entrou menos dólar do que saiu, então o Brasil diminui o que entrou de dólar aqui na economia, e isso muito por causa da queda das exportações, tem a ver já um pouco desse tarifaço, mas também é muito do que o governo brasileiro tem feito aí nos últimos meses na sua economia, tirando aí um pouco da influência em o Brasil captar novos recursos, novos investimentos, diminui o investimento externo, acaba aumentando o déficit nas contas correntes. Mas o governo brasileiro tem mudado isso e liberou 20 bilhões e 600 milhões para aumentar os gastos, conseguiu desbloquear parte dos gastos, muito porque o IOF caiu, né? Não sei se vocês se recordam, mas o Congresso Nacional derrubou o decreto do governo, foi para o STF, e o STF voltou com o decreto, julgou inconstitucional a queda que o Congresso promoveu, e o IOF valendo, o governo brasileiro deve arrecadar mais 30 bilhões, dos quais 20 bilhões destravou no orçamento para gastar mais. O governo gastando mais faz com que a economia gire mais e que o PIB não sinta tanto, né? O Produto Interno Bruto não sinta tanto. Falando sobre empresas, a Amazon deve passar a Magalu no e-commerce nos próximos 3 anos, segundo a UBS do BB. O que acontece? Hoje, o mercado brasileiro, o Mercado Livre, ele tem 40% de share e com 140 bilhões de mercado. E, em segundo lugar, vem a Shopee com 15%, Magalu com 13% do mercado brasileiro e Amazon com 11% do mercado digital brasileiro. Em 3 anos, o valor do faturamento no mercado digital deve saltar de 349 bilhões para 590 bilhões, e nesse crescimento também deve haver essa ultrapassagem da Amazon sobre a Magalu. Falando sobre esportes, nesse final de semana temos destaque para a Fórmula 1 GP da Bélgica, Campeonato Brasileiro e também a final da edição do Tour de France. É uma prova realizada desde 1903, 122 anos já dessa realização, e no domingo teremos a final. Destaque aqui para, não sei se vou conseguir falar direito, em Tadej Pogacar, da Eslovênia, que está em primeiro, liderando o Tour de France hoje, com 4 minutos de vantagem sobre Jonas Vingegaard, da Dinamarca, em segundo, e terceiro, Florian Lipovitz, da Alemanha, com 11 minutos atrás do primeiro colocado. E falando sobre ciclismo, que é uma das atividades mais indicadas para perda calórica, junto com corrida e também pular corda. Então, o ciclismo aí vindo com quem quer perder peso com uma grande atividade para perder. Gasto calórico, tá? Pular corda é 700 calorias em média por hora. Ciclismo com 400 a 700, dependendo da intensidade da pedalada, e corrida por volta aí de até 750 calorias por hora. Então, o Tour de France fazendo a final nesse final de semana. E, por último, uma notícia triste na semana. Na semana acabou falecendo a cantora Preta Gil, filha do cantor Gilberto Gil, ícone da MPB brasileira, aos 50 anos, depois de uma longa batalha contra um câncer do colo retal.
Em decorrência disso, ela acabou falecendo nessa semana, no último domingo, e chegou ontem o caixão dela e está sendo velado hoje no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde os fãs puderam fazer a última homenagem e os amigos e familiares também. E ela vai ser cremada hoje às 17 horas. Agora é 17h40, está sendo feita a cerimônia agora. Fica a nossa homenagem para toda a família aí, e todos os fãs e todo mundo que gostava da Preta Gil. Destaque nesse final de semana também para o último dia da Casa Cor. Quem não viu ainda, corre aproveitar, que ainda consegue assistir Casa Cor em Curitiba. E nos vemos na semana que vem. Que vocês tenham um ótimo final de semana e até mais. Bye!